Olá, você está no canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. Hoje, dia 2 de abril de 2021, nós convidamos você a novamente entrar em clima de comunhão conosco para rezar juntos com a reflexão do Santo Evangelho do dia. Nesta Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, apresente as suas intenções a Deus e reze junto conosco. Seja bem-vindo. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Hoje rezaremos com o relato da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei.
Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mulher: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até um fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxeram uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, hoje nós prosseguimos nossa caminhada pelo Tríduo Pascal e somos convidados a refletir sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos pela leitura do Evangelho de João, um trecho bastante rico em detalhes, como acontece o episódio da prisão e do julgamento de Jesus, que culminam com a sua morte no alto da cruz. Esses eventos que nós meditamos hoje culminam todas as profecias do Antigo Testamento. Ele, Jesus, como um cordeiro, se deixa abater para nos purificar da imundície e do pecado. Em Jesus, que agora tem o seu lado aberto, de onde escorrem os sacramentos da nossa reconciliação, em Jesus nós contemplamos a morte da morte, a vitória da vida e a superação da nossa condição pecadora. Já no dia de ontem, quando iniciávamos o Tríduo Pascal, nós estávamos convidados por Jesus Cristo a entrar com Ele naquele ambiente da última ceia, em que Ele antecipa o seu sacrifício da cruz, que hoje nós contemplamos. Vimos como Jesus, junto com seus discípulos, e querendo permanecer conosco para sempre, institui o sacramento da Eucaristia, memorial da nossa salvação, e ao mesmo tempo institui o sacramento da ordem. Ali, o sacerdócio ministerial se vê inaugurado com o fazer isto em memória de mim, que é pronunciado por Jesus
nessa última ceia com os seus discípulos. Hoje, aquilo que foi antecipado no dia de ontem acontece de maneira cruenta. Nós vimos como, depois da prisão e da tortura muito martirizante sofrida pelo Filho de Deus, culmina esse espetáculo grotesco de linchamento de um homem que só fazia o bem, que pregava o amor e que nos dava como prova de amor a própria entrega da vida pelo outro. Agora esse mesmo homem se vê torturado, humilhado, chicoteado e pendente do alto da cruz, morto por nós. Que o evento da morte de Jesus não seja apenas um evento para nos chocar, para nos agitar o interior, que não seja uma mera contemplação estética, o que nós visualizamos com a imagem do crucificado. É do alto do madeiro que Jesus nos liberta de todo pecado e nos garante a vida eterna. A sua ressurreição, que nós celebraremos com muito júbilo e alegria no dia de amanhã, vão nos levar a completar esse tríduo pascal que nos revela a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Olhando para Jesus crucificado, vendo naquele homem chagado o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, vemos que era um homem de muito má aparência, em virtude dos muitos socos, dos múltiplos flagelos. Nem aparência humana tinha, como diz o profeta Isaías. Ele deixou-se abater e, ao mesmo tempo, foi a vítima de sacrifício, o altar e o sacerdote que nos garantiu o acesso a uma nova aliança, que agora é selada no seu próprio sangue, no sangue do Filho de Deus. Olhando para este evento da morte de Jesus, não há como ficar indiferentes, mas que nós não nos sintamos simplesmente chocados por esse evento, mas que nos sintamos parte desse evento, na medida em que nos reconhecemos no sacrifício do Filho de Deus, a ocasião oportuna para também nós sermos mortos para o pecado e para com ele amanhã ressuscitarmos para uma vida diferente, radicalmente transfigurada. Hoje, com a celebração da paixão do Senhor, nós contemplamos na dor daquele homem que deixa pender da cruz o sangue que nos lava e nos liberta. Vemos nesse Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para nós causa de salvação. Vemos que é do alto da cruz que nós encontramos a resposta para o significado da nossa própria vida como seres humanos. Deus não é indiferente às nossas dores. Deus não é indiferente às nossas dificuldades. E pode parecer que por alguns momentos Deus até silencie e nós não conseguimos escutá-lo e nos dizemos: onde está o meu Deus? Por que tu me abandonaste, Senhor? Mas olhando para o madeiro, vemos pender da cruz aquele homem justo, que fazia também apenas o bem, e que, para cumprir o desígnio do Pai, doou a sua vida para o resgate de muitos. Olhando para Cristo crucificado, podemos dizer como Santo Agostinho, que a cruz é o altar de onde Deus julga a humanidade.
esse homem que veio para salvar, agora nos oferece a oportunidade de caminharmos com ele por essa via crucis, mas com a certeza de que a morte não tem a última palavra, de que a morte será vencida. E ela será vencida porque o Senhor é vitorioso. O Senhor ressurge para a nossa salvação e nos garante o acesso à vida eterna. Então, que da celebração que nós rezamos hoje, da paixão e da morte do Senhor, nós nos deixemos tocar pelo sofrimento de Jesus e que nós possamos também nos encontrar com esse próprio Jesus desfigurado, desvalido, aquele a quem ninguém quer ver, e enxergando nesse homem o nosso Salvador, também com ele morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos proteja, para que nós possamos, caminhando com o seu Filho para a morte, também com ele caminharmos para a ressurreição. Assim seja. Amém.